Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 1º de janeiro de 2018. Deus trouxe a sua palavra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro, e desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, esta é a Tua palavra, que o Senhor venha falar com todos os ouvintes neste dia de hoje, que o Senhor venha nos ensinar, a nos instruir, nos fortalecer pelo poder da Tua palavra. Senhor Deus, levanta o abatido, fortalece o que está cansado. Ó Deus, aquele que não tem forças, que o Senhor fortaleça estas almas, que o Senhor acrescenta a fé, aumenta a fé. Ó Santo Deus, tome em Tuas mãos todos os ouvintes, cura os doentes, enfermos, os oprimidos que estão em depressão, que o Senhor liberta, Pai, de toda esta opressão. Senhor Deus, liberta da depressão esta pessoa, liberta da enfermidade, do medo, do temor, do terror. Ó Deus, entra com a Tua boa mão, com a Tua mão forte, meu Pai, desfaz as obras do diabo nestas vidas, ó Senhor. Seja com estes ouvintes, ó Pai, fortaleça na fé, liberta, Pai, de todo o mal, de toda seta maligna, Deus poderoso. Firma os Teus passos, ó Deus, na glória, em Teu caminho. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus. Depois que Elias matou os profetas de Baal, depois que Elias havia orado e Deus mandou fogo do céu para provar que Deus é na vida de Elias, Elias agora disse para Acabe, depois que Acabe ficou frustrado. Acabe era rei de Israel, mas ao invés de servir a Deus, ele andava segundo os conselhos de sua mulher Jezabel e fazia só o que era mal diante de Deus. Por isso Elias matou os seus profetas e provou que Deus é Deus em Israel. Versículo 41 diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Vai para a tua casa, Acabe, pode se alimentar. Por enquanto você pode se alimentar, comer, beber, porque a chuva Deus vai mandar. Porque o tempo de seca já se foi, e agora é o tempo de chuva, e operando Deus ninguém impedirá. Talvez esteja chegando o tempo de chuva na tua vida, meu irmão, minha irmã. Você passou pelo tempo de seca, você passou pelo tempo de escassez, o tempo de deserto.
Mas vem o tempo de chuva na tua vida. Vem um tempo em que Deus vai regar a tua horta. Vem um tempo em que Deus vai derramar chuvas dos céus e você vai frutificar na obra do Senhor. Você vai frutificar na tua vida espiritual. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao monte do Carmelo, ao cume do Carmelo. Enquanto Acabe foi se alimentar, encher o teu estômago, Elias foi clamar a Deus, ao Deus que por nós tudo executa. Elias foi ao cume do Carmelo. Elias foi à presença de Deus e o texto da palavra diz que Elias se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Elias pôs a cabeça no pó da terra porque sabe que é somente de Deus que vem as chuvas, é somente de Deus que vem a força, é somente de Deus que vem a cura da enfermidade, é somente de Deus que vem a prosperidade, é somente dele que as portas se abrem, as correntes caem. Quando Deus mandou um terremoto onde estava Paulo e Silas, o terremoto abalou toda a estrutura e as cadeias caíram ao chão. É somente de Deus que vem a nossa força. E Elias estava no lugar certo. Estava no monte. E ali ele se inclinou, se humilhou diante de Deus. Senhor, eu matei os profetas de Baal, eu orei. O Senhor mandou fogo do céu porque eu havia reparado o altar. Tudo terminou, Senhor. Mas eu estou aqui novamente buscando forças de Ti. Porque as minhas forças se foram, meu Pai. Foram muita luta, muita batalha. Mas estou aqui, Senhor, para continuar o Teu propósito, que agora o Senhor vai mandar chuva, agora o Senhor vai encher a terra de chuva, para provar que há um Deus em Israel. E nisso eu vou me fortalecer no Senhor, nisso eu me inclino no pó da terra, nisso eu beijo os pés do Filho de Deus. E Elias se inclinou, e Elias foi à fonte que é Deus. Elias meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Elias se humilhou no pó da terra na presença de Deus, buscando o Deus que tudo pode. E disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu, e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Já desistiu na primeira vez que você orou, meu irmão? Você não viu nada? Nada está acontecendo na tua vida? Continue orando. Ah, mas eu oro e nada acontece. Continua batendo na porta, porque a qualquer momento a porta vai abrir. A qualquer momento você vai ver um sinal da parte de Deus de que a tua oração está surtindo efeito. Foi necessário que ele fosse 7 vezes. Torna lá 7 vezes, disse Elias. Torna lá 7 vezes, ore mais. Daniel orava 3 vezes no dia. Quantas vezes você tem orado? 1 vez por semana, 1 vez por mês? E você quer resposta de Deus? Você quer receber vitória? Você quer receber cura de enfermidade? Olha para o servo de Deus Daniel. Perseverou na oração por 21 dias. Era uma batalha entre os anjos, o anjo do mal e o anjo de Deus. O príncipe da Pérsia não deixava que o anjo Gabriel trouxesse a resposta que Daniel esperava. Teve uma batalha, Deus teve que mandar o arcanjo Miguel para pelejar contra o príncipe da Pérsia, para que a resposta viesse a Daniel. O inimigo não quer que a resposta chegue às nossas vidas. O inimigo não quer que Deus seja glorificado através das obras que Ele faz em nossas vidas. Você não vê a inveja que o diabo tinha de Jó? Ah, ele te serve porque o Senhor cerca ele, protege ele, abençoa o trabalho das suas mãos e está multiplicando de tal maneira o invejoso. Ele não quer que as respostas de Deus venham na tua vida, porque quando as respostas de Deus vêm na nossa vida, Deus é glorificado, a nossa fé aumenta. Então por isso que os principados e potestades lutam para que nós não perseveremos, para que nós não venhamos a vencer e glorificar a Deus. Mas por esta palavra, meu irmão, minha irmã, ainda que você não veja nada, ainda que não vê nenhum sinal da parte de Deus, persevere na oração.
A palavra de Deus diz: sede pacientes na tribulação, mas na oração perseverante. Insista na oração. Lucas 18 diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que o clamam de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles. De dia e de noite clamando. Daniel clamava 3 vezes no dia. Quando foi lançado na prova, na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se em Deus em tempos de aflição, ou em tempos de paz que você se encontra hoje. Se fortaleça também, que nós não sabemos o dia de amanhã. Então temos que nos fortalecer no Senhor todos os dias, tendo uma vida consagrada, uma vida de oração. Por que Elias venceu os profetas de Baal? Porque Elias andava na presença de Deus. Ele diz para Acabe: não haverá chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. Porque Elias estava na presença de Deus. Elias andava com Deus, dependia de Deus. E Deus lhe deu poder para orar. Era um homem normal, como diz o apóstolo Tiago, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas o segredo de Elias é que ele andava com Deus. O homem que anda com Deus tem poder. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Abraão andou com Deus e foi chamado de amigo de Deus. Todos que andam com Deus não serão confundidos e nem envergonhados. Mas para andar com Deus tem que ter uma vida no altar. Tem que ter o altar reparado como Elias reparou. Uma vida em santidade, deixando as coisas do mundo, deixando os embaraços, o pecado que tão de perto nos rodeia. E se consagrar a Deus, deixar o pecado. Aí você vai ter respostas. Aí você vai ter progresso na vida espiritual. Aí você terá poder para pisar serpentes e escorpiões e será chamado discípulo do Senhor Jesus. Torna lá 7 vezes. Para de ser preguiçoso. Coloca esse relógio para despertar e ore. Levanta-te e ore e persevere. Marca num papel, se possível, o dia que você começou a orar, e vai orando. E vai marcando as respostas que Deus te dá através da tua oração. Não somente oração por você, oração pelos outros, pelos teus inimigos, oração intercessória. Oração por esta nação brasileira, para que Deus venha sarar esta nação, converter esta nação a Cristo, libertar do carnaval, libertar do homossexualismo este país, libertar das drogas, da corrupção. Deus precisa de servos e servas que estão dispostos a orar por este país, a orar por Jerusalém, a orar por toda a terra, a orar para Deus salvar os mendigos, a orar para Deus salvar os drogados, os que estão na prostituição. Elias estava orando em favor da terra, para que Deus desse a chuva. Elias não pensou em si, não pensou na sua vida, mas ele estava pensando em Israel, ele estava pensando na terra. Vou clamar a Deus e Deus vai mandar chuva, porque não aguento mais este povo sem comer, deste povo com fome. E a palavra que eu dei para a viúva de Serepta, vou orar a Deus porque Deus vai cumprir a sua palavra. Eu disse para aquela mulher sobre a minha palavra: não faltará a farinha na panela, o azeite na botija, até que Deus dê chuva novamente. Então eu vou insistir, porque eu lembro daquela pobre viúva que me socorreu, que fez um pão para mim, que supriu a minha necessidade, onde Deus falou para mim: vai até a cidade de Serepta, lá ordenei uma viúva que te sustente. E Elias agora tinha que trabalhar, tinha que interceder por estas pessoas que estavam famintas. Através da oração de Elias, Deus mandou chuva. Através da tua oração, meu irmão, minha irmã, Deus vai mandar chuva para aquelas pessoas que precisam. Deus vai mandar chuva de salvação, chuva de misericórdia, chuvas de conversão na vida dessas pessoas. Através da tua intercessão. Mas não desanime.
ainda que você não vê sinal, ainda que parece que a tua oração não sobe, ainda que parece que a tua oração não tem efeito, persevere na oração, interceda por esta nação, interceda pelos teus parentes, interceda pelos amigos do seu trabalho, interceda pelos teus vizinhos, interceda por aqueles doentes que estão nos hospitais, interceda por aqueles que estão presos, aqueles que estão embaixo de pontes, embaixo de viadutos, que estão nos bares se drogando, pelas famílias que estão em guerra, em brigas, pelos casais que estão em brigas, pelos acidentes. Elias estava orando para Deus mandar chuva, para Deus abençoar novamente a terra que era só seca, o gado estava morrendo. Quantas pessoas que estão morrendo, que precisam das nossas orações, meu irmão, minha irmã. Deus nos chamou para orar, para interceder, para clamar por esta nação, por orar por toda a terra, para que Deus venha fazer cessar todo o mal. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os demônios, contra os principados e potestades. E eles não querem que Deus salve as almas, eles querem levar as almas para o inferno. Mas Deus conta com a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Que este ano de 2018 seja um ano de busca, seja um ano de consagração, um ano de intercessão, que a igreja precisa orar, a igreja precisa interceder por esta nação brasileira, para que Deus venha salvar, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem. Já vi um sinal. E já vi que alguma coisa está mudando. Eu já vi que aquela família já começou a conversar. Eu já vi que aquele casal já começou a se entender. Eu já vi que aquele filho já parou de usar drogas. Eu já vi que alguma coisa está mudando. Eu já vi que o dia está diferente hoje, que o vento está diferente. Hoje não está mais chovendo, hoje está um dia tão ensolarado. Está diferente esse dia. Você começa a ver algum sinal da parte de Deus. Você vê tua esposa já sorrindo, você vê teus filhos com um semblante diferente, o seu patrão com outro semblante. Você começa a ver os pequenos sinais que Deus passa a mostrar para você. Então você continua a orar, continua. Você viu uma pequena nuvem, você viu algum pequeno sinal, então continua a orar, meu irmão. Continua a orar. Continua a orar. Ele viu uma nuvem pequena do tamanho da mão do homem, do tamanho da mão de um homem, um sinal tão pequeno, uns 20, 25 centímetros, um sinal de uma nuvem, e Deus começa a mostrar os sinais. Deus, pela sua misericórdia, mostra os sinais, que a oração está subindo, para que nós não venhamos a desistir. Mas se desistirmos, perdemos as bênçãos. Se não perseverarmos até o fim, não receberemos aquilo que nós buscamos de Deus. Porque o adversário fará de tudo para roubar aquilo que pertence a nós. Então não desista. Ainda que o inimigo tente de tudo, bater na sua porta, te incomodar, querer te assustar, derrubar as coisas, continue orando. Talvez esse seja até um sinal que o inimigo está te perseguindo, porque você está no caminho certo, no caminho da perseverança na oração. Então não desista. Mesmo que o diabo coloque as tranqueiras, não desista, continue orando, continue protegendo a sua cisterna, continue protegendo o seu lugar de oração. Não desista, insista na oração, porque o que há de vir, virá na tua vida e não tardará. Se 2017 foi um ano que você teve só derrotas, um ano que você não conseguiu realizar aquilo que você almeja, busque neste ano de 2018, não desanime. Há um tempo de chorar, mas também há um tempo de sorrir. Elias passou por um tempo de seca, foi sustentado pelos corvos, sustentado pela viúva de Serepta. Mas chegou o tempo em que a chuva Deus mandou sobre a terra, em que ia suprir todas as necessidades de Elias, em que ia abençoá-lo, assim como Deus o abençoou, em que ia dar um descanso para Elias, em que ia tirar o fardo pesado que Elias estava carregando. E que mais para frente Elias, desanimado, mas depois ungiu os reis que era necessário. Ungiu também ao rei Elias. Aliás, Eliseu, um profeta Eliseu.
a sua caminhada não parou por aí. Ele tinha que continuar no capítulo 19, mesmo sendo perseguido por Jezabel, que viu as obras que Elias fez, que Deus fez pelas mãos de Elias. Mesmo sendo perseguido, mesmo Elias fraco com depressão, Deus o fortaleceu. E um dia o fim de Elias foi maravilhoso. Não foi triste porque ele serviu a Deus. O final de Elias é que ele foi arrebatado no redemoinho, foi para o céu. Cumpriu a sua jornada nesta terra. Enquanto nós servimos a Deus, meus irmãos, ainda que o mundo não nos goste, ainda que ao mundo nós somos taxados de loucos, de ridículos, mas nós teremos uma boa recepção, seremos arrebatados desta terra, iremos para os céus, a encontrar com o Senhor nos ares, e um dia toda esta terra aqui se findará, e um dia toda esta terra aqui passará, não vai existir mais, porque é Deus quem criou esta terra, não foi o homem. Isto aqui nunca mais vai existir, será lavada pelo fogo, como diz a Escritura Sagrada. Então o que nos resta é Cristo Jesus. Ainda que o mundo não nos aplauda, não nos reconheça, nós servimos a um Deus vivo que fez os céus e a terra e que Ele mesmo queimará esta terra no fogo. Então se apegue a Deus. O importante é que Deus nos ame. O importante é que nós estamos orando para que Deus salve esta geração, para que Deus salve estas almas, porque eles não sabem o que fazem e nem para onde estão indo. Então Deus conta com as nossas orações, com as nossas intercessões por estas pessoas que precisam ser salvas, porque esta terra será queimada pelo fogo e Deus não quer que se percam, mas que venham ao arrependimento, porque Deus quer salvar todos os homens, como diz a Escritura. E Elias perseverou na oração. Seu moço viu uma nuvem do tamanho da mão do homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A força que Deus deu para Elias correr até Acabe. O vigor que Deus deu para Elias. Orou, insistiu, o poder que Deus deu para Elias de orar e Deus mandar chuvas, e de orar e Deus fortalecer Elias, que depois de ter matado os 850 profetas, correu com todo o vigor, toda a força e alcançou o rei Acabe a pé. Você vê que poder que Deus dá? Ele renova as nossas forças como a águia. Ainda que você não vê nada acontecer na tua oração, ainda que você às vezes não sinta a manifestação do poder de Deus, parece que a sua oração não passou do teto, persevere na oração, porque o que há de vir virá na tua vida, na vida dos teus, na vida desta nação brasileira. Persevere na oração, meu irmão, minha irmã. Não desista, porque Deus vai revigorar as tuas forças, Deus vai fortalecer a tua vida espiritual, Deus vai curar as tuas enfermidades, Deus vai preparar o pão de cada dia, o trabalho que você precisa, a faculdade que você precisa, a paz no teu casamento, a conversão dos teus filhos, as portas abertas na vida dos teus filhos. Busque na oração, persevere, faça como Ana, que estava todos os anos no templo, ali sozinha, mesmo que era vista como embriagada, como filha de Belial por sacerdote Eli. Ela estava lá orando porque não aguentava as provocações de Penina. E ela estava orando, insistindo na oração. E Deus fez com que o seu útero, o seu ventre, saísse toda a esterilidade. E ela engravidou. E ela teve o primeiro filho, Samuel, e depois mais 5 filhos. Ana teve 6 filhos. Deus não deu somente um filho que ela pediu. Deus lhe deu mais 5. Ana teve 6 filhos. Uma mulher estéril. Uma mulher que não podia gerar, que nenhum médico poderia fazer esta mulher gerar. Mas ela conseguiu gerar porque ela perseverou na oração. Ela perseverou na oração, meu irmão, minha irmã.
Persevere na oração, porque o impossível pode acontecer na tua vida. Você pode voltar a gerar. Você pode voltar a ter saúde, a ter a alegria da salvação na tua vida. Você pode voltar a ser cheio do Espírito Santo, cheio da virtude de Deus, de abrir a sua boca e Deus falar por ti. Deus quer te fazer novo novamente. Deus quer te encher do teu Santo Espírito. Deus quer te dar saúde. Deus quer te levar nestas viagens para você pregar a palavra, visitar os enfermos, continuar a obra que Deus tem na tua vida. Então persevere na oração como Hana perseverou. E Deus vai abrir a tua madre espiritual. Deus vai mandar chuvas dos céus. Você vai ver os sinais da abundância de chuva que Deus prepara na tua vida. Então persevere na oração neste ano de 2018. Não se entregue ao fracasso. Não se entregue ao desânimo. Mas persevere do começo ao fim. E você vai ver as obras que Deus fará na tua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, Deus seja sempre louvado. Ó Santo de Israel, Tu és a nossa força, Senhor, fortaleceste o Teu servo Elias, ó Pai, que saiu correndo até o rei Acabe, ó Deus poderoso e santo. Ó Deus, ele meteu o seu rosto entre os seus joelhos, ele colocou a sua boca no pó, Senhor, e clamou ao Deus que tudo pode, ao Deus que vence, Senhor, os nossos inimigos, ao Deus que nos fortalece, meu Pai, que adestra as nossas mãos para a batalha. Ó Deus, fortaleça cada ouvinte neste ano 2018, Senhor, seja com estas almas, firma os seus passos, ó Deus, encha do Teu Santo Espírito, seja com cada um, Senhor, receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.